tudo bem? Meu nome é Ana Flávia Prado Rezende, eu faço parte do Rotaract Clube de Araxá. Eu sou diretora de projetos 2021. E hoje eu estou aqui para falar sobre acessibilidade nesse treinamento, então seja muito bem-vindo e vamos discutir o que é acessibilidade. Antes de eu falar especificamente da acessibilidade, eu quero discutir com você o que é deficiência. Aqui você tem o termo técnico, né? Mas basicamente é um impedimento a longo prazo, né? Que as pessoas sofrem por algum comprometimento, né? E impede que essas pessoas realizem atividades de acordo com a mesma destreza que as outras pessoas que não possuem a deficiência, né? Aí eu pego um exemplo aqui, por exemplo, para ler um documento, eu leio um pouquinho mais devagar do que uma pessoa que tem uma visão normal, entre aspas, né? Que não tenha uma deficiência visual. E aí nós temos 3 tipos principais de deficiência, que é a deficiência física, que é o comprometimento das funções motoras, né, do corpo, ou completa ou parcial. Né? E aí a gente tem o exemplo da tetraplegia ou da paraplegia. E aí a gente pode falar das origens, né? A gente pode ter isso originado, né, de uma paralisia cerebral ou de uma deficiência, né, genética, uma mutação genética ou de uma amputação. E aí eu tenho um exemplo de uma pessoa que, sei lá, antigamente corria, né? Gostava de correr. Aí ela não vai desenvolver, se ela aconteceu um acidente com ela, ela perdeu a perna, por exemplo, teve que amputar a perna. Se ela for desenvolver a mesma atividade, ela vai gastar muito mais tempo. Se ela tiver uma perna mecânica, né, uma prótese, ela vai gastar muito mais tempo para percorrer aquele percurso do que quando ela fazia quando ela tinha os órgãos todos, né, as partes todas do corpo. Então, isso a torna uma pessoa com deficiência. E aí eu tenho a deficiência intelectual, né, que é o comprometimento de alguma função cognitiva, né? Raciocínio lógico, comunicação, dentre outros. E aí, se você vê esse comprometimento em alguma pessoa, né, a gente chama isso de deficiência intelectual. E nós temos a deficiência sensorial, que está principalmente ligada aos olhos e à audição, né? Então, nós temos os olhos e a audição. Qual que é a diferença entre inclusão e acessibilidade? A acessibilidade, ela fala da questão física, do que for físico, de recursos que eu tenha que são palpáveis. E a inclusão, ela fala de pessoas. De que forma as pessoas podem incluir uma pessoa com deficiência. E aí, a acessibilidade, a gente divide ela em alguns tipos. Eu tenho aqui a acessibilidade arquitetônica, né? Que a primeira coisa que a gente lembra é da cadeira de rodas, da rampa, né? Mas tem, por exemplo, o piso tátil, que a gente vê nos bancos, em alguns órgãos públicos, né? O piso tátil, ele é fundamental para algumas pessoas com deficiência que usam a bengala, deficiência visual, que usam a bengala para elas se orientarem, né? Então, a deficiência arquitetônica se refere a essas mudanças num ambiente construído que a gente faz para desenvolver a acessibilidade, para que as pessoas possam diminuir o seu impedimento, né, com relação ao mundo. E a segunda que eu tenho aqui é a comunicacional. Né? Aí se refere às formas de comunicação. Por exemplo, a língua brasileira de sinais é uma forma de comunicar com a pessoa surda. Nós temos a audiodescrição, por isso que eu coloquei esse playzinho aqui, né, para lembrar da audiodescrição, que inclusive, se você estiver curioso para conhecer, entra no Netflix, que tem alguns filmes lá que tem com audiodescrição. Você pode pesquisar audiodescrição, que vai aparecer uma lista de filmes, e aí você vê como ela funciona, né? Eu estou esquecendo de falar da família relacionada à família rotária, né?
como é que eu posso desenvolver acessibilidade arquitetônica dentro da família rotária? Como é que é a sede do seu clube? Ela tem rampas, ela tem corrimão, ela tem portas mais largas, ela tem piso tátil. Como que se dá isso? Será que existe a possibilidade de uma pessoa que tem deficiência chegar e utilizar de todos os compartimentos, né, de todos os cômodos da sede para poder estar desenvolvendo um trabalho junto com você, nas mesmas condições? Então, isso é importante pensar. Nos eventos, por exemplo, quando você vai fazer um evento na sua cidade, você escolhe locais que tenham acessibilidade, que tenham mais rampas que escadas, portas mais largas, né, como eu já falei, locais que sejam perto uns dos outros, né, que às vezes a festa é em um lugar e o evento mesmo é em outro, né? E se for perto, dá para ir a pé, dá para ir de cadeira de rodas, as calçadas, elas têm buraco, elas estão conservadas, como é que é? Vocês pensam nisso na hora de fazer um evento? A comunicacional, como que é nas reuniões do clube, né? Existe alguma pessoa surda na reunião? Aí existe alguém que é intérprete de Libras para essa pessoa ficar antenada em tudo que está acontecendo e poder expressar a opinião dela, poder dar ideias de projetos, poder discutir e discordar de você também? E como que é a comunicação nos eventos presenciais? Tem um intérprete de Libras para que as pessoas surdas possam participar do evento da mesma forma que você? Né? Aí, como terceiro tipo de acessibilidade, a gente tem a acessibilidade programática, que fala das leis, dos regimentos, né? No caso do Rotaract, existe alguma lei dentro do... Não lei, né, no caso, mas algum parágrafo, né, no seu regimento que fala a respeito das acessibilidades, né? Tipo, eu só posso abrir um clube na minha cidade se eu tiver uma sede que tenha acessibilidade para pessoas com deficiência. Seria interessante isso. Ou talvez eu só possa fazer um evento se eu encontrar um local que seja acessível, um evento presencial. Ou eu só posso fazer um evento se eu tiver um intérprete de Libras. Existe isso nas documentações legais do clube? E aí, junto com a acessibilidade programática, tem a acessibilidade metodológica, que é mais ou menos parecida, só que ela tem uma diferençazinha que é, por exemplo, o concurso distrital de oratória ou o concurso nacional de oratória. Eles são parte do funcionamento do clube, né? Eles fazem parte dos cronogramas de todo o ano rotário, né? Então, eles fazem parte dessa parte programática, dessa parte metodológica, né? Tem como eu adaptar o meu concurso distrital de projetos para que pessoas surdas possam, sei lá, gravar vídeos e mandar explicando como que é o projeto? Será que os jurados dos concursos distritais de projeto ou concurso nacional de projeto, eles sabem Libras para que uma pessoa possa desenvolver, vamos dizer assim, a oratória dela através das suas mãos, as expressões faciais dela, né, quando ela está explicando um projeto? Será que existe isso? Não poderia existir? A gente não poderia colocar isso nas metodologias dos nossos treinamentos, dos nossos concursos? Aí nós temos a instrumental, né, que é mais simples de entender. Aí nós temos aqui a máquina Perkins, que escreve em braille, né? É uma máquina de escrever em braille. Nós temos essa tela aí, né, para representar um computador que seja adaptado, né? Será que eu consigo
emprestar o meu notebook para uma pessoa com deficiência visual usar? Será que eu consigo modificar ou ajudar ela a modificar alguma configuração para ela poder trabalhar no meu notebook, se o notebook dela acabou a bateria, por exemplo? Porque isso pode acontecer, né? Nunca se sabe. Ou então ela tem que se virar com o computador dela porque não é problema meu, né? Ou, sei lá, tem alguma forma de eu adaptar, eu colocar um telão maior num evento que eu estiver fazendo, que seja presencial? Ou tem como eu encontrar um aplicativo que seja mais acessível, que as letras sejam maiores, que tenha um destaque maior das letras, que seja mais fácil uma pessoa com deficiência visual utilizar? Ou eu consigo utilizar o HandTalk, que é um aplicativo que te ensina Libras, né, que te passa algumas expressões. Eu consigo utilizar ele nos meus aplicativos para que as pessoas com deficiência auditiva possam participar? É interessante pensar nisso, né? Eu adoro essa aqui, a acessibilidade ambiental, que fala a respeito do ambiente externo, né? Do que não é construído pelo homem, do que é construído pela natureza, por exemplo. Se eu tenho uma trilha, eu vou chamar o pessoal do Rotaract Araxá para fazer uma trilha. E aí vamos supor que o pessoal do Rotaract Araxá tem uma pessoa cadeirante. Essa pessoa cadeirante vai poder acompanhar? Essa trilha, ela tem rampa, ela tem jeito da pessoa acessar? E uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, eu tenho mais dificuldade de subir escadas feitas de pedra, porque as pedras são irregulares, né? Então, será que vai ter acessibilidade? Ou será que eu vou colocar pelo menos uma pessoa ali para ajudar? Uma pessoa que esteja atenta aos perigos que ela pode estar correndo por ela não enxergar? Mas isso é o clube dela que faz, será? Será que a obrigação é só do clube? Ou seria do distrito, ou seria da Rotaract Brasil? E aí? Né? Uma coisa a se pensar. Agora, eu acho a mais importante de todas as acessibilidades é a acessibilidade comportamental. Eu acho que ela, a partir do momento que ela é superada, todas as outras ficam mais fáceis. É o que eu falei. Será que, eu não vou nem pensar que o clube se vira com essa pessoa? É responsabilidade do clube. Será que é? Não, é responsabilidade do distrito, é evento distrital. Será que é? Não seria responsabilidade de toda pessoa como um ser humano poder ajudar um ser humano a viver melhor, a participar de todos o que foi proposto, né? E assim, vou dar um exemplo muito chulo para vocês. Quando eu estava no ensino médio, eu fazia aula de química e tinha uma pirâmide, eu esqueci o nome, eu não sei se era pirâmide de Bowles, que a professora ela desenhou com os alunos no quadro, foi explicando direitinho a pirâmide. E aí, a hora que chegou a minha vez, ela me deu um esboço dessa pirâmide já pronta, né? Não lembro o nome. Aquele S2, 2P2, 2S2, 3, eu esqueci o nome. Esqueci de pesquisar, desculpem, me lembrei desse exemplo agora. E aí uma pessoa virou e falou assim, por que a gente tem que fazer e ela não tem que fazer? Aí, na época, eu não falei nada, fiquei muito chateada, mas hoje em dia eu responderia, olha, eu não fiz porque eu não enxergo o quadro. E vocês tiveram que fazer porque é assim que a professora acredita que você pode decorar melhor a pirâmide. Por isso que ela não quis entregar para todo mundo, só entregou para mim, porque realmente ou ela gastaria muito tempo comigo sozinha, me ensinando como que era, ou ela fazia no quadro comigo do lado, atrapalhando quem quisesse enxergar. Né? Então é muito importante a gente pensar nisso. E outra coisa que é muito importante, antes de eu terminar, eu quero deixar uma reflexão para vocês. A deficiência, ela é um problema da pessoa? Quer dizer, a Ana Flávia ela é deficiente, então é um problema dela? Ou é um problema do mundo que não se preparou, não se adaptou para que ela pudesse, de uma forma ou de outra, fazer as mesmas atividades que as outras pessoas? Porque se for culpa do mundo, não existe deficiência. Quem é deficiente é o mundo, é a nossa cabeça, é a nossa forma de pensar. Porque se toda pessoa cadeirante puder entrar em qualquer lugar que ela quiser, em qualquer prédio, em qualquer casa que ela quiser,
ela não vai ser considerada uma pessoa deficiência, porque ela não vai ter aquela dificuldade de desenvolver as atividades do dia a dia com menos destreza que as outras pessoas. Se ela pode fazer as mesmas coisas, entrar em todos os lugares. E aí? Vou deixar essa reflexão para vocês. Vou deixar aqui também o meu contato. Caso alguém queira entrar em contato, esclarecer alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima.